Ora, a Igreja. A Igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em continuidade do povo de Deus, nos tempos do Velho Testamento, somos chamados para fora do mundo e nos unirmos para prestar culto, para comunhão, para instrução na palavra, para a celebração da ceia do Senhor, para serviço a toda a comunidade, a humanidade e para a proclamação mundial do Evangelho. A Igreja recebe a sua autoridade de Cristo, o qual é a palavra encarnada, e das Escrituras, que são a palavra escrita. A Igreja é a família de Deus, adoptados por Ele como filhos. Os seus membros vivem com base no novo concerto. A Igreja é o corpo de Cristo, uma comunidade de fé, da qual o próprio Cristo é a cabeça. A Igreja é a noiva pela qual Cristo morreu, para que pudesse santificá-la e purificá-la em sua volta triunfal. Ele a apresentará a si mesmo, Igreja gloriosa, os fiéis de todos os séculos, a aquisição do seu sangue, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Deixando-se dominar pela ira, o ancião ergue o seu cajado e bate com ele violentamente no rochedo. Volta a fazer o mesmo gesto e grita: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos a água desta rocha para vós? Uma corrente de água jorra da rocha, satisfazendo as necessidades de Israel. Todavia, arrogando-se o direito de fazer sair a água em vez de o atribuir à verdadeira rocha, Moisés pecara. Por causa daquele pecado não haveria de entrar na terra prometida. Números capítulo 20, versículo 17 ao... capítulo 20, versículo 7 ao 12. Aquela rocha era Cristo, o fundamento sob o qual Deus estabelecera o seu povo. Cada indivíduo que o compunha, o grupo de todos eles como um corpo. Esta figura repete-se em toda a Escritura. No último sermão que Moisés pregou a Israel, provavelmente recordando este incidente, utilizou a metáfora da rocha para descrever a firmeza e fidelidade de Deus. Dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízo, são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto. É Deuteronômio capítulo 32, versículo 3 e 4. Século mais tarde, David retomou o mesmo tema. O seu Salvador é como a rocha. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio, e está em Deus. Salmo 62, versículo 7. Isaías usou as mesmas figuras, referindo-se ao Messias, que haveria de vir, como alicerce, uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento. Isaías, capítulo 28, versículo 16. Pedro testificou que Cristo cumpriu esta profecia, não como uma pedra vulgar, mas uma pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Paulo identificou-o como o único fundamento firme, dizendo: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Aludindo à rocha que Moisés feriu, disse: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. O próprio Jesus Cristo usou exatamente a mesma figura quando declarou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 6, versículo 18. Ele fundou a igreja cristã sobre si mesmo, a pedra viva. O seu próprio corpo seria sacrificado pelos pecados do mundo. A rocha seria ferida contra uma igreja edificada sobre o firme fundamento que é Ele mesmo. Nada poderá prevalecer. Desta rocha haveriam de jorrar as águas curativas para as nações sedentas. Ezequiel capítulo
47, versículo 1 ao 12. João, capítulo 7, versículo 37 e 38. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 ao 5. Como era ainda débil e fraca a igreja, quando Cristo fez esta declaração, consistia de uns poucos discípulos, cansados, desconfiados, desejosos de ocupar os primeiros lugares, de um punhado de mulheres e de uma multidão inconstante que dispersou quando a rocha foi ferida. Apesar disso, a igreja foi edificada não sobre a frágil sabedoria e habilidade dos homens, mas sobre a rocha dos séculos. O tempo haveria de revelar que nada podia destruir a sua igreja ou desviá-la da missão de glorificar a Deus e conduzir homens e mulheres ao Salvador. Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, 13 e o versículo 20 ao 33. O significado bíblico de igreja. Nas Escrituras, a palavra igreja é traduzida do termo grego ecclesia, que significa um chamado para si. A expressão era vulgarmente utilizada a propósito de qualquer assembleia convocada, segundo o costume de chamar as pessoas para se reunir. A Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento em uso no tempo de Jesus, utiliza Ecclesia para traduzir o hebraico Qa'al, que significa uma reunião, uma assembleia, uma congregação. Pode ver em Deuteronômio capítulo 9, versículo 10 e Deuteronômio capítulo 18, versículo 16, 1 Samuel capítulo 17, versículo 47, 1 de Reis, capítulo 8, versículo 14 e 1 de Crónicas, capítulo 13, versículo 2. A expressão adquiriu uma maior variedade de sentidos. No Novo Testamento, note-se a maneira como este utiliza o termo igreja. Os crentes, os reunidos para o culto num determinado lugar. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 18 e 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 19 e 28. Os crentes que viveram numa certa localidade. 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 1, Gálatas, capítulo 1, versículo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Um grupo de crentes em casa de certa pessoa. 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Colossenses, capítulo 4, versículo 15. Filemenon, capítulo 2. Um grupo de congregações numa determinada área geográfica. Atos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Conjunto de todos os crentes no mundo inteiro. Mateus, capítulo 16, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16. Todas as escrituras fiéis no céu e na terra. Efésios, capítulo 1, versículo 20 ao 22. E Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11. A natureza da igreja. A Bíblia apresenta a igreja como uma instituição divina, chamando-lhe a igreja de Deus. Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Jesus investiu a igreja com autoridade divina. Mateus, capítulo 18, versículos 17 e 18. Podemos compreender a natureza da igreja cristã, observando as suas raízes no Antigo Testamento e as várias metáforas que o Novo Testamento emprega quando se refere a ela. A raiz da igreja cristã. O Antigo Testamento descreve a igreja como uma congregação organizada do povo de Deus, desde os tempos mais remotos. As famílias tementes a Deus da linhagem de Adão, Sete, Noé, Sem e Abraão foram guardiãs da sua verdade. Essas famílias, cujo pai tinha funções de sacerdote, podiam considerar-se a igreja em miniatura. Deus deu a Abraão as ricas promessas pelas quais a sua família fiel se tornaria gradualmente numa nação. A missão de Israel foi simplesmente uma extensão daquela que fora dada a Abraão, ser uma bênção para todas as nações.
Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3, mostrando o amor que Deus dedicava ao mundo. A nação que Deus fez sair do Egito foi chamada a Igreja, ou a Congregação no Deserto. Atos Apóstolos, capítulo 7, versículo 38. Os seus membros foram considerados um reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo, capítulo 19, versículo 6. O povo santo de Deus. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 9. Levítico, capítulo 26, versículo 12. A sua igreja. Deus colocou-os na Palestina, o centro das principais civilizações do mundo. 3 grandes continentes: Europa, Ásia e África. Reúne-se na Palestina. Aqui os judeus deveriam ser servos de outras nações e estender o convite a outros para se juntarem a eles como povo de Deus. Resumindo, Deus chamou-os a sair a fim de poder chamar as nações a entrar. Isaías, capítulo 56, versículo 7. Ele desejou, por intermédio de Israel, criar a maior igreja da terra. Uma igreja onde representantes de todas as nações do mundo viessem adorar, aprender, a conhecer o verdadeiro Deus e voltar por seus povos para com a mensagem da salvação. Apesar do contínuo cuidado de Deus pelo seu povo, Israel deixou-se envolver em idolatria, isolacionismo, nacionalismo, orgulho e egoísmo. O povo de Deus falhou no cumprimento da sua missão. Em Jesus, Israel chegou a uma linha divisória de separação das águas. O povo de Deus procurava um Messias para libertar a nação, mas não um Messias para os libertar de si mesmos. Na cruz, a falência do Israel espiritual tornou-se evidente. Crucificando Cristo, demonstraram exteriormente a sua decadência interior, quando gritaram: "Não temos rei, senão César." João, capítulo 19, versículo 11. Estavam a recusar permitir que Deus dominasse sobre eles. Na cruz, 2 missões opostas atingiram o seu ponto culminante. A primeira, a de uma igreja falhada, tão centrada em si mesma que se deixou cegar, mesmo para aquele que lhe havia dado a existência. A segunda, a de Cristo, tão centrada no amor pelas pessoas que o levou a morrer em seu lugar, para lhes dar a existência eterna. Enquanto a cruz significou o fim da missão de Israel, a ressurreição de Cristo inaugurou a Igreja Cristã e a sua missão, a proclamação do Evangelho da Salvação por meio do sangue de Cristo. Quando os judeus perderam a sua missão, tornaram-se uma nação como as outras e deixaram de ser a Igreja de Deus. No seu lugar, Deus fundou uma nova nação, uma igreja que haveria de levar por diante a sua missão ao mundo. Mateus, capítulo 21, versículo 41 ao 43. A igreja do Novo Testamento, intimamente relacionada com a antiga comunidade de fé de Israel, é formada tanto por conversos judeus como por gentios que acreditam em Jesus Cristo. Deste modo, o verdadeiro Israel são aqueles que pela fé aceitam Cristo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 26 ao 29, Paulo ilustra a nova relação orgânica destes povos diferentes, com a figura das 2 árvores, uma oliveira boa e um zambujeiro, respectivamente Israel e os gentios. Os judeus que não aceitam Cristo deixam de ser filhos de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 6 a 8. E são representados pelos ramos quebrados da boa oliveira, enquanto os judeus que aceitaram Cristo continuam unidos a ela. Cristo. Paulo descreve os gentios que aceitaram Cristo como ramos do zambujeiro enxertados na oliveira. Romanos capítulo 11, versículo 17 ao 25. Instrui estes novos cristãos gentios a respeitar a herança divina
dos instrumentos escolhidos por Deus. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Romanos, capítulo 11, versículos 16 ao 18. A Igreja do Novo Testamento difere significativamente da sua homónima do Antigo Testamento. A Igreja Apostólica tornou-se uma organização independente, separada da nação de Israel. Puseram-se de parte das fronteiras nacionais, dando à Igreja um caráter universal, em vez de uma Igreja nacional. Tornou-se uma Igreja missionária, existindo para cumprir o plano original de Deus, o qual foi confirmado no divino mandado do seu fundador, Jesus Cristo. Fazei discípulos de todas as nações. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Descrições metafóricas da Igreja. As descrições metafóricas da Igreja do Novo Testamento ilustram a natureza da Igreja. A Igreja como um corpo. A metáfora do corpo acentua a unidade da Igreja e a relação funcional de cada membro com o todo. A cruz reconcilia todos os crentes com Deus. É um corpo. Efésios capítulo 2, versículo 16. Por intermédio do Espírito Santo, todos são batizados em um corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. A Igreja como corpo. A Igreja é nada menos que o corpo de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 23. É o organismo por meio do qual Ele concede a sua plenitude. Os crentes membros são do seu corpo. Efésios capítulo 5, versículo 30. Consequentemente, Ele oferece vida espiritual pelo seu poder e graça a todos os verdadeiros crentes. Cristo é a cabeça do corpo. Colossenses capítulo 1, versículo 18. A cabeça da Igreja. Efésios capítulo 5, versículo 23. No seu amor, Deus deu a cada membro do corpo da sua Igreja pelo menos um dom espiritual que permita a esse membro desempenhar uma função vital. Tal como cada órgão é vital ao corpo humano, o êxito do cumprimento da missão da Igreja depende do funcionamento de cada um dos seus dons espirituais dados aos seus membros. Para que serve um corpo sem o coração e não fica reduzida a sua eficiência se lhe faltarem os olhos ou uma perna? Se os membros da Igreja se recusarem a usar os seus dons, esta será morta ou cega, ou pelo menos coxa. No entanto, estes dons especiais atribuídos por Deus não são um fim em si mesmos. A Igreja é como um templo. A Igreja é o edifício de Deus, o templo de Deus, no qual habita o Espírito Santo. Jesus Cristo é o seu fundamento, a pedra de esquina. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 ao 16. Efésios capítulo 2, versículo 20. Este templo não é uma estrutura morta, revela um crescimento dinâmico. Assim como Cristo é a pedra viva, disse Pedro, também os crentes são pedras vivas que formam uma casa espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao 6. O edifício ainda não está completo. Novas pedras vivas estão constantemente a ser acrescentadas ao templo, no qual também vós juntamente sois edificados por moradas de Deus em espírito. Efésios capítulo 2, versículo 22. Paulo exorta os crentes a utilizarem os melhores materiais na construção deste templo, para que ele resista à prova de fogo no dia do juízo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao 15. A metáfora do templo salienta tanto a santidade da congregação local como da Igreja no seu todo. O templo de Deus é santo, afirmou Paulo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. A aliança íntima com os crentes são contrárias à sua santidade, segundo Paulo fez notar, e devem ser evitadas, porque que sociedade tem justiça com a injustiça, e com o senso tem o templo de Deus com os ídolos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 16.
O seu conselho aplica-se tanto a relações comerciais como a relações matrimoniais. A Igreja deve ser considerada com profundo respeito, pois ela é objeto da suprema atenção de Deus. A Igreja é como uma noiva. A Igreja é representada como uma noiva e o Senhor como um noivo. O Senhor compromete-se solenemente a desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Oséias, capítulo 2, versículo 19. E confirma de novo: eu sou o vosso esposo. Jeremias, capítulo 3, versículo 14. Paulo usa as mesmas figuras. Preparai-vos para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. O amor de Cristo pela sua igreja é tão profundo e perdurável que ele a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. Fez esse sacrifício para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios capítulo 5, versículo 26. Pela influência santificadora da verdade da palavra de Deus, João capítulo 17, versículo 17. E pela purificação efetuada pelo batismo, Cristo pôde purificar os membros da igreja, retirando-lhes o vestuário sujo e vestindo com a veste da sua justiça perfeita. Pôde assim preparar a igreja para ser a sua noiva, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhança, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 27. A glória completa e todo o esplendor da igreja só serão visíveis quando Cristo voltar. A igreja, como a Jerusalém de cima, as Escrituras chamam a cidade de Jerusalém Sião. Ali Deus habita com o seu povo. Salmos capítulo 9, versículo 11. É de Sião que procede a salvação. Salmos capítulo 14, versículo 7. E Salmos capítulo 53, versículo 6. Esta cidade deveria ser a alegria de toda a terra. Salmos capítulo 48, versículo 2. O Novo Testamento vê a igreja como a Jerusalém de cima, a correspondente espiritual da Jerusalém terrestre. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Para os cidadãos desta Jerusalém, a sua pátria está nos céus. Eles são filhos da promessa, gerados segundo o Espírito, e gozam a liberdade com que Cristo os libertou. Gálatas capítulo 4, versículo 28 e 29 e Gálatas capítulo 5, versículo 1. Os cidadãos desta cidade foram libertos da escravatura, de tentar justificar-se pela lei. Gálatas capítulo 4, versículo 22 e 26 e 31 e Gálatas capítulo 5, versículo 4. E pelo Espírito aguardam ansiosamente a esperança da justiça que provém da fé. Compreendem que em Cristo Jesus é a fé que atua pelo amor que lhes dá a cidadania. Gálatas capítulo 5, versículos 5 e 6. Os que formam parte deste glorioso grupo chegaram ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos no céu. Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. A igreja como uma família. A igreja no céu e na terra é considerada uma família. Efésios capítulo 3, versículo 15. São usadas duas metáforas para mostrar como as pessoas entram para esta família. A adoção, Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 6. E o novo nascimento. João capítulo 3, versículo 8. Pela fé em Cristo, os recém-batizados já não são escravos, mas filhos do Pai Celestial. Gálatas capítulo 3, versículo 26 e capítulo 4, versículo 7. Abrangidos pelo novo concerto, pertencem agora à família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. À família da fé. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Os membros da família de Deus dirigem-se a Ele como Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E tratam-se uns aos outros por irmãos e irmãs. Tiago capítulo 2, versículo 15. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 11.
Romanos, capítulo 16, versículo 1. Por haver trazido muitos para a família da Igreja, Paulo considera-se a si mesmo um pai espiritual. Pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Tornei-me o vosso pai no Evangelho, referindo-se aos que trouxe para a Igreja, como meus filhos amados. 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 14. E Efésios, capítulo 5, versículo 1. Uma característica especial da Igreja como família é a comunhão cristã, em grego, koinonia, em grego não é simples socialização, mas uma cooperação no Evangelho. Filipenses, capítulo 1, versículo 5. Envolve uma comunhão genuína com Deus, Pai, o seu Filho e o Espírito Santo. 1 João, capítulo 1, versículo 3. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Assim como com os crentes, 1 João, capítulo 1, versículo 3 ao 7. Por isso os membros estendem a quem quer que passe a fazer parte da família a destra da comunhão. A metáfora da família revela uma igreja que se interessa pelos seus membros, onde as pessoas são amadas, respeitadas e consideradas como alguém. Um lugar onde todos reconhecem que precisam uns dos outros, onde se desenvolvem os talentos, onde as pessoas crescem, onde toda a gente se realiza. Ela também implica que se assume a responsabilidade, se respeitam os pais espirituais, se cuida dos irmãos e irmãs. Finalmente, significa que cada membro sentirá por cada um dos outros membros um amor que gera uma profunda lealdade que os une e fortalece. O facto de as pessoas serem membros da família de uma igreja torna possível que indivíduos bastante diferentes em natureza e temperamento se apreciem e ajudem mutuamente. Os membros da família e da igreja aprendem a viver em união sem perder a sua personalidade própria. A igreja como coluna e baluarte da verdade. A igreja do Deus vivo é a coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Ela é depositária e cidadela da verdade, protegendo-a dos ataques dos seus inimigos. A verdade, porém, é dinâmica, não estática. Se houver membros que digam possuir uma nova luz, uma nova doutrina ou nova interpretação das Escrituras, os que têm experiência devem aferir o novo ensino pelo padrão das Escrituras. Pode ver em Isaías, capítulo 8, versículo 20. Se a nova luz se revelar de acordo com esta norma, então a Igreja deve aceitá-la. Se não, deve rejeitá-la. Todos os membros devem render-se a esta decisão, baseada na Bíblia, pois na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Espalhando a verdade, isto é por meio do testemunho, a Igreja torna-se a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte que não se pode esconder e o sol da terra. Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 15. A Igreja como um exército militante e triunfante. A Igreja na terra é como um exército empenhado numa batalha. É chamada a combater as trevas espirituais. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Os cristãos devem tomar toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e havendo tudo feito ficar firmes. Efésios capítulo 6, versículo 13. Ao longo dos séculos, a Igreja tem tido de lutar contra o inimigo. Ao longo dos séculos, a Igreja tem tido de lutar contra o inimigo, tanto do interior como do exterior. Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29 e 30. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ela tem feito notáveis progressos e obtido vitórias, mas não é ainda a Igreja triunfante. Infelizmente, a Igreja tem ainda muitos defeitos.
Por meio de outra metáfora, Jesus explicou as imperfeições dentro da igreja. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo o homem veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Mateus, capítulo 13, versículo 24 e 25. Quando os servos quiseram arrancar o joio, o lavrador disse-lhes: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos até a ceifeira. Mateus, capítulo 13, versículo 29 e 30. O joio e o trigo floresceram ambos num campo. Enquanto Deus produz os convertidos à igreja, Satanás induz nele ou não convertidos. Estes dois grupos influenciam todo o corpo, um trabalhando para a purificação, outro para a corrupção. O conflito entre ambos dentro da igreja continuará até à ceifa, a segunda vinda de Jesus. A luta externa da igreja também ainda não terminou. Ela tem ainda pela frente angústias e dificuldades, sabendo que dispõe de pouco tempo. Satanás está irado contra a igreja de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 12 e 17. Isto suscitará contra ela um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação. Mas Cristo intervirá em favor do seu povo fiel, e liberar-se-á todo aquele que se achar escrito no livro. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Jesus garante-nos que aquele que preservar até o fim será salvo. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Na vinda de Jesus, levantar-se-á a igreja triunfante. Nessa altura, ele poderá apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, os fiéis de todas as épocas, a aquisição conseguida com seu sangue, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhança, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 27. A igreja visível e a invisível. Os termos visível e invisível têm sido usados para distinguir dois aspectos da igreja na Terra. As metáforas de que tratamos até aqui aplicam-se particularmente à igreja visível. A igreja visível. A igreja visível é a igreja de Deus, organizada para o serviço. Ela cumpre a grande comissão de Cristo de levar o evangelho a todo o mundo. Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. E prepara pessoas para a sua vinda gloriosa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Efésios, capítulo 5, versículo 27. Como testemunha escolhida especialmente por Cristo, ela ilumina o mundo e desempenha um ministério como o de Jesus, pregando o evangelho aos pobres, curando os quebrantados de coração, proclamando a libertação aos cativos e desenvolvendo a vista aos cegos, pondo em liberdade os oprimidos, anunciando o ano aceitável do Senhor. Lucas, capítulo 4, versículos 8 e 19. A Igreja Invisível. A Igreja Invisível, também chamada Igreja Universal, é composta por todo o povo de Deus no mundo inteiro. Inclui os crentes que estão dentro da Igreja Visível e muitos outros que, embora não pertençam a uma igreja organizada, têm seguido toda a luz que Cristo lhes tem dado. João, capítulo 1, versículo 9. Este último grupo inclui aqueles que nunca tiveram a oportunidade de conhecer a verdade acerca de Jesus Cristo, mas responderam ao Espírito Santo e fazem naturalmente as coisas que são da lei de Deus. Romanos, capítulo 2, versículo 14. A existência da Igreja Invisível mostra que o culto a Deus é no sentido mais elevado e espiritual. Os verdadeiros adoradores, disse Jesus, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João, capítulo 4, versículo 23. Devido à natureza espiritual da verdadeira adoração, os seres humanos não podem calcular com precisão quem faz ou quem não faz parte da Igreja de Deus. Por intermédio do Espírito Santo, Deus conduz o seu povo da Igreja Invisível para o unir à sua Igreja Visível. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João, capítulo 10, versículo 16. Só na Igreja Visível poderão elas experimentar completamente a verdade, o amor e a comunhão de Deus, pois Ele deu à sua Igreja Visível os dons espirituais que edificam os seus membros, tanto coletiva
como individualmente. Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 16. Quando Paulo se converteu, Deus pô-lo em contato com a igreja visível e depois designou-o para ser um dirigente na missão da sua igreja. Atos Apóstolos capítulo 9, versículo 10 ao 22. Assim também hoje é a intenção de Deus conduzir o seu povo à igreja visível, caracterizada pela lealdade aos mandamentos de Deus e possuir a fé de Jesus, a fim de que possam participar na finalização da sua missão na terra. Apocalipse capítulo 14, versículo 12 e Apocalipse capítulo 18, versículo 4, Mateus capítulo 24, versículo 14, e também se tem considerado que o conceito da igreja invisível inclui a igreja unida no céu e na terra. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, e a igreja escondida durante os tempos de perseguição. Apocalipse capítulo 12, versículo 6 ao 14. A organização da igreja. A ordem de Cristo de levar o Evangelho a todo o mundo inclui também alimentar espiritualmente aqueles que já aceitaram o Evangelho. Os novos membros devem ser confirmados na fé e ensinados a usar os talentos e dons que Deus lhes concedeu para missionar, visto que Deus não é de confusão e deseja que se faça tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33 ao 40. A igreja deve ter uma organização simples, mas eficiente. A natureza da organização consideramos o estatuto de membro da igreja e a sua organização. Estatuto de membro da igreja. Quando atingem determinadas qualificações, os conversos tornam-se membros da comunidade de fé do novo concerto. Ser membro da igreja envolve a aceitação de um novo relacionamento com as outras pessoas, com o Estado e com Deus. Qualificações para ser membro da igreja. As pessoas que desejam tornar-se membros da igreja de Jesus Cristo devem aceitá-lo como Senhor e Salvador, arrepender-se dos seus pecados e ser batizados. Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 36 ao 41. Atos Apóstolos capítulo 4, versículo 10 ao 12. Devem ser experimentados o novo nascimento e aceitada a comissão de Cristo para ensinar outros a observar todas as coisas que Ele lhes ordenou. Mateus capítulo 28, versículo 20. Igualdade e serviço. Em harmonia com as declarações de Cristo de que todos vós sois irmãos, de que o maior dentre vós será vosso servo. Mateus capítulo 23, versículo 8 a 11. Os membros comprometem-se a lidar uns com os outros numa base de igualdade. Porém, devem também compreender que seguir o exemplo de Cristo significa o dever de ministrar as necessidades de outros, conduzindo-os ao Mestre. O sacerdócio de todos os crentes. Com o ministério de Cristo no santuário celestial, terminou a vigência do sacerdote levítico. A igreja tornou-se agora um sacerdócio santo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós, diz Pedro, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esta nova ordem, o sacerdócio de todos os crentes, não autoriza cada indivíduo a pensar, crer e ensinar de acordo com a sua escolha pessoal, sem se submeter ao corpo da igreja. Significa que cada membro da igreja tem a responsabilidade de ministrar aos outros em nome de Deus e pode comunicar diretamente com Ele sem nenhum intermédio humano. Dá maior importância à interdependência dos membros da igreja. Do mesmo modo que a sua independência, este sacerdócio não faz qualquer distinção qualitativa entre clero e laicado, se bem que deixa margem para uma certa diferença de função entre estas duas condições. Lealdade a Deus e ao Estado. A Bíblia reconhece a mão de Deus no estabelecimento do governo e manda os crentes respeitar e obedecer às autoridades civis. Aquele que detém a autoridade civil é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal.
Os membros da Igreja, portanto, dão a cada um o que é devido, a quem tributo, a quem imposto, a quem temor, a quem honra, honra. Romanos capítulo 13, versículo 4 ao 7. Nas suas atitudes para com o Estado, os membros guiam-se pelos princípios anunciados por Cristo. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 21. Todavia, se o Estado viesse a interferir na observância de um mandamento divino, a suprema lealdade do crente a Deus teria precedência absoluta. Os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. A principal função da organização da Igreja. A Igreja organizou-se para cumprir o plano de Deus, de inundar este planeta com o conhecimento da sua glória. Só a Igreja visível pode desempenhar um conjunto de funções vitais para atingir este fim. O culto e a admoestação. A Igreja tem sido ao longo da história um agente de Deus para reunir os crentes no culto ao Criador. No dia de sábado, Cristo e os seus apóstolos seguiram esta prática de culto, e as Escrituras recomendam ao crente de hoje: não abandonemos a nossa própria congregação, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus capítulo 10, versículo 25. O culto em congregação permite aos participantes refrigério, coragem e alegria no Senhor. A comunhão cristã. Na Igreja, os membros veem satisfeitos as suas mais profundas necessidades de comunhão. A cooperação no Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 5 transcende todas as suas outras relações, porque proporcionam uma relação íntima tanto com Deus como com os outros que têm a mesma fé. 1 João capítulo 1, versículo 3, 7, 6 e 7. A instrução nas Escrituras. Cristo deu à Igreja as chaves do reino do céu. Mateus capítulo 16, versículo 19. Estas chaves são as suas próprias palavras. Todas as palavras da Bíblia, mais especificamente, incluem a chave da ciência de como entrar no reino. Lucas capítulo 11, versículo 52. As palavras de Jesus são espírito e vida para todos os que a recebem. João capítulo 6, versículo 63. Elas trazem-nos a vida eterna. João capítulo 6, versículo 68. Quando a Igreja proclama as verdades da Bíblia, estas chaves da salvação têm o poder de atar e desatar, de abrir e de fechar o céu, porque estabelecem o critério pelo qual as pessoas são aceitas ou rejeitadas, salvas ou perdidas. Assim, a proclamação do Evangelho pela Igreja exala o aroma de vida, o cheiro de morte. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Jesus conhecia a importância de viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Só procedendo deste modo é que a Igreja cumpre a ordem de Jesus de ensinar todas as nações a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus, capítulo 28, versículo 20. A admoestação da ordenança divina. A Igreja é um instrumento de Deus para a admoestação da ordenança do batismo, o rito da entrada para a Igreja e das ordenanças do lava-pés e da Santa Ceia, de proclamação mundial do Evangelho. A Igreja organizou-se para o serviço missionário, a fim de realizar a obra que Israel deixou por fazer, como se observa na vida do Mestre. O maior serviço que a Igreja pode prestar ao mundo é consagrar-se inteiramente a completar a obra. A proclamação mundial do Evangelho. A Igreja organizou-se para o serviço missionário, a fim de realizar a obra que Israel deixou por fazer, como se observa na vida do Mestre. O maior serviço que a Igreja pode prestar ao mundo é consagrar-se inteiramente a completar a pregação do Evangelho, em testemunho a todas as gentes. Mateus capítulo 24, versículo 14. Com o poder recebido pelo batismo do Espírito Santo,
Este serviço missionário inclui a proclamação da mensagem de preparação para a volta de Cristo, que se dirige tanto à própria Igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7 e 8. E 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22. Como ao resto da humanidade. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 ao 12. E Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. O governo da Igreja. Após a ascensão de Jesus, a direção da Igreja ficou nas mãos dos apóstolos. O primeiro ato de organização que fizeram ao conselho com os outros crentes foi eleger outro apóstolo para tomar o lugar de Judas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15 ao 26. Quando a Igreja começou a crescer, os apóstolos sentiram que lhes seria impossível pregar o Evangelho e simultaneamente cuidar dos assuntos temporais da Igreja. Por isso encarregaram dos aspectos práticos da Igreja 7 homens que a própria Igreja nomeou. Embora se tenha feito distinção entre o ministério da palavra e servir às mesas. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao 4. A Igreja não tentou separar o clero do conjunto dos leigos no desempenho da missão da Igreja. Com efeito, 2 dos 7 escolhidos, Estevão e Filipe, evidenciaram-se pelo seu trabalho de pregação e evangelização. Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e capítulo 8. A expansão da Igreja para a Ásia. A expansão da Igreja para a Ásia e para a Europa exigiu novos passos na organização, com o estabelecimento de numerosas igrejas, ordenaram anciões em cada igreja, para assegurar uma direção estável. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 23. Quando surgiu uma crise importante, as igrejas, as partes envolvidas nela, puderam expor as respectivas posições a um concílio geral, formado pelos apóstolos e por anciões, mas em representação da Igreja no seu todo. As decisões deste concílio foram consideradas vinculativas para todas as partes e aceites como a voz de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1 ao 29. Este episódio ilustra o facto de que quando o assunto em causa afeta toda a Igreja, é necessário recorrer ao conselho e à autoridade de um grupo muito mais alargado do que o representado pela Igreja local. No caso referido, a decisão do concílio saiu de consenso a que chegaram os representantes de todas as partes envolvidas. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 22 ao 25. O Novo Testamento mostra claramente que quando surgiu a necessidade, Deus guiou os dirigentes da sua obra. Sob a direção do Senhor e em conselho com a Igreja, eles formaram um governo que, se for adotado hoje, ajudará a salvaguardar a Igreja da apostasia e a torná-la apta a desincumbir-se da sua importante missão. Princípios bíblicos do governo da Igreja. Cristo é a cabeça da Igreja. A chefia de Cristo sobre a Igreja baseia-se primeiramente na sua obra de mediação. Desde a sua vitória sobre Satanás no Calvário, Cristo recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Deus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Efésios capítulo 1, versículo 22. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Ele é, portanto, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Cristo é também a cabeça da Igreja, porque esta é o seu corpo. Efésios capítulo 1, versículo 23. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Os crentes são membros do seu corpo. Efésios capítulo 5, versículo 30. Devem ter uma ligação íntima com Cristo, porque é dele que o corpo da Igreja é suprida e bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Colossenses capítulo 2, versículo 19. Cristo é a fonte de toda a autoridade da Igreja. Cristo demonstra a sua autoridade na fundação da Igreja Cristã. Mateus capítulo 16, versículo 18. Na instituição das ordenanças que a Igreja deve administrar. Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 30. E Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 29. João capítulo 13, versículo 1 ao 17. Investindo a Igreja com a autoridade divina
para agir em seu nome. Mateus capítulo 16, versículo 19 e Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 18. João capítulo 20, versículo 21 e 23. Enviando o Espírito Santo para guiar a igreja sob a sua autoridade. João capítulo 15, versículo 26 e João capítulo 16, versículo 13 ao 15. Na designação de dons especiais dentro da igreja, para que haja pessoas que tenham as funções de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores, para a preparação dos seus membros para o serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos atinjam a unidade da fé e reflitam a plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 7 ao 13. As Escrituras são portadoras da autoridade de Cristo. Embora Cristo guie a sua igreja por meio do Espírito Santo, a palavra de Deus é a única norma segundo a qual a igreja funciona. Todos os seus membros devem obedecer a essa palavra, pois ela é lei em sentido absoluto. Todas as tradições, costumes e hábitos culturais humanos estão sujeitos à autoridade das Escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 e 17. A autoridade de Cristo e os encargos na igreja. Cristo exerce a sua autoridade por intermédio da igreja e dos seus servos, especialmente designados, mas nunca transfere o seu poder. Ninguém tem qualquer autoridade independente fora de Cristo e da sua obra. As congregações adventistas do sétimo dia elegem os seus oficiais. No entanto, embora estes oficiais funcionem como representantes do povo, a sua autoridade procede de Cristo. O primeiro dever dos oficiais eleitos é zelar para que sejam seguidos os ensinamentos bíblicos sobre o culto e doutrina, a disciplina e a proclamação do Evangelho. Uma vez que a igreja é o corpo de Cristo, devem procurar nela o conselho para orientar as suas decisões e ações. Os oficiais da igreja no Novo Testamento. O Novo Testamento menciona dois cargos da igreja, os de ancião e diáconos. A importância destes dois cargos é sublinhada pelo alto nível moral e espiritual requeridos naqueles que o deveriam tomar. A igreja reconhecia a santidade do chamado para a chefia, com a ordenação e a imposição das mãos. Atos dos Apóstolos capítulo 6, versículo 6 e Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo 2 e 3. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 e 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. Os anciões. Que é um ancião? Um ancião grego presbíteros ou bispos eram os oficiais mais importantes da igreja, significando o termo ancião homem idoso, implica dignidade e respeito. A sua posição era semelhante à daquele que se dirigia à sinagoga. A palavra bispo significa supervisor. Paulo utiliza estes termos alternadamente, dando a anciãos o mesmo sentido de supervisores ou bispos. Atos Apóstolos capítulo 20, versículos 17 e 28. Tito capítulo 1, versículos 5 e 7. Aqueles que ocupavam esta posição tinham o seu cuidado as igrejas recentemente formadas. O título de ancião referia-se ao estatuto ou posição do cargo, enquanto o de bispo se referia ao dever ou responsabilidade deste mesmo cargo. Supervisor, uma vez que os apóstolos também se chamavam a si mesmos ancião. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. 2 João capítulo 1. 3 João capítulo 1. Vê-se que havia tantos anciãos locais como anciãos itinerantes ou gerais. Os dois tipos de anciãos, porém, funcionavam como pastores das congregações. As qualificações para ocupar o cargo de ancião. O homem tinha de ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sombrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas,
não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 7. Tito capítulo 1, versículo 5 ao 9. O candidato, portanto, antes de ser nomeado para o cargo, deveria ter demonstrado capacidade para governar a sua própria casa. Também cumpre tomar em consideração a família daquele que foi sugerido para exercer algum cargo na igreja. Ela sujeita, governa o homem a sua própria casa com honra. Qual é o caráter dos seus filhos? Farão eles a honra à influência do pai, se este não revelar tato, sabedoria e virtude no governo da sua própria família? É justo concluir que os mesmos defeitos da sua parte se hão de fazer sentir também na igreja. O candidato, se for casado, deve demonstrar em casa as suas qualidades de chefe, antes de lhe serem confiadas maiores responsabilidades de chefia na casa de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Dada a importância do cargo, Paulo advertiu: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. A responsabilidade e a autoridade dos anciãos. Um ancião é, acima de tudo, um chefe espiritual. Foi escolhido para apacentar a Igreja de Deus. Atos Apóstolos capítulo 20, versículo 28. As suas responsabilidades incluem ajudar os membros fracos. Atos Apóstolos capítulo 20, versículo 35. Admoestar os inconstantes. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. E estar alerta contra quaisquer ensinos que possam criar divisão. Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 29 a 31. Os anciãos devem ter uma vida modular. Hebreus capítulo 13, versículo 7. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 3. E dar exemplo de generosidade. Atos Apóstolos capítulo 20, versículo 35. A atitude a ter com os anciãos. Uma boa chefia da igreja depende em grande medida da lealdade dos membros. Paulo aconselha os crentes a respeitar os seus chefes espirituais e a tê-los em grande estima e amor por causa da sua alma. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 13. Os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. A Escritura aponta com toda a clareza a necessidade de respeitar os dirigentes da igreja. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas. Hebreus capítulo 13, versículo 17. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Quando os membros tornam difícil aos dirigentes o desempenho das responsabilidades que Deus lhes deu, uns aos outros sofrerão e deixarão de sentir a alegria da prosperidade espiritual. Quando os crentes são animados a observar o estilo de vida cristão dos seus chefes, atentai por resultado da sua maneira de viver, imitai-lhes a fé. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Não devem prestar atenção à maledicência. Paulo adverte: não aceiteis acusações contra o ancião, senão com 2 ou 3 testemunhas. A atitude a ter com os anciãos. Uma boa chefia da igreja depende em grande medida da lealdade dos membros. Paulo aconselha os crentes a respeitar os seus chefes espirituais, a tê-los em grande estima e amor por causa da sua obra. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 13. Os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. A Escritura aponta com toda a clareza a necessidade de respeitar os dirigentes da igreja. Obedecei aos vossos pastores
e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas. Hebreus capítulo 13, versículo 17. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Quando os membros tornam oficiais os dirigentes do desempenho das responsabilidades que Deus lhes deu, uns e outros sofrerão e deixarão de sentir a alegria da prosperidade espiritual. Os crentes são animados a observar o estilo de vida cristão dos seus chefes. Atentai para o resultado da sua maneira de viver e imitai-lhes a fé. Hebreus capítulo 17, versículo 7. De prestar atenção à maledicência, Paulo adverte: não aceites acusação contra um ancião, são com 2 ou 3 testemunhas. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19. Os diáconos e as diaconisas. A palavra diácono vem do grego diáconos, que significa servo auxiliar. O cargo de diácono foi instituído para permitir que os apóstolos se entregassem inteiramente à oração e ao ministério da palavra. Atos Apóstolos capítulo 6, versículo 4. Ainda que os diáconos tivessem a incumbência de se ocupar dos assuntos temporais da igreja, também deviam participar ativamente nos trabalhos evangélicos. Atos Apóstolos capítulo 6, versículo 8 e Atos Apóstolos capítulo 8, versículo 5 ao 13. E o capítulo 26 e o 40. A forma feminina deste termo aparece em Romanos, capítulo 16, versículo 1. Alguns tradutores referem esta palavra como servo, outros como diaconisa. A palavra e o seu emprego neste texto sugerem que o cargo de diaconisa pode ter sido instituído na igreja pela altura em que Paulo escreveu a epístola aos Romanos. Como os anciões e os diáconos estão também escolhidos pela igreja, tendo em conta as suas qualidades morais e espirituais. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 ao 13. A disciplina da igreja. Cristo deu à igreja autoridade para disciplinar os seus membros e estabelecer os princípios apropriados para o fazer. Ele espera que a igreja aplique estes princípios, sempre que isso seja necessário, para manter a sua elevada vocação de constituir um sacerdócio santo e nação santa. Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 18. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 e o 9. Contudo, a igreja também deve tentar convencer os membros faltosos da necessidade de se corrigirem. Cristo louva a igreja de Éfeso por ela não poder suportar os maus. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Mas repreende as igrejas de Pérgamo e Tiatira por tolerarem heresias e imoralidades. Apocalipse capítulo 2, versículo 14, 15 e 20. Notem-se os seguintes conselhos bíblicos acerca da disciplina. Maneira de agir com ofensas não públicas. Quando um membro comete um agravo contra o outro, Mateus capítulo 18, versículo 15 e 17. Cristo aconselha que a pessoa ofendida se dirija ao ofensor, a ovelha que se desencaminhou e tenta persuadi-lo a mudar de conduta. No caso de não conseguir, deve fazer uma segunda tentativa, acompanhada por uma ou 2 testemunhas imparciais. Se esta tentativa falhar, o assunto deve ser apresentado à igreja. Se o membro faltoso rejeitar a sabedoria e a autoridade da igreja de Cristo, exclui-se a si mesmo da sua comunhão, desligando o membro culpado. A igreja limita-se a confirmar a condição dessa pessoa. Se, sob a direção do Espírito Santo, a igreja tiver seguido cuidadosamente o conselho bíblico, as suas decisões terão sido reconhecidas no céu. Cristo disse: tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Mateus capítulo 18, versículo 18. Maneira de agir com ofensas públicas. Embora seja verdade que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 23, as ofensas flagrantes e deliberadas que tragam opróbrio sobre a igreja devem ser imediatamente resolvidas com a exclusão do ofensor. A exclusão e eliminação do mal de que outro modo atuaria como fermento, restabelecendo a pureza da igreja.
ao mesmo tempo que funciona como um tratamento psicológico para ajudar o ofensor a emendar-se. Logo que teve conhecimento de um caso de imoralidade sexual na igreja de Corinto, Paulo requeriu energeticamente que se tomasse uma atitude imediata. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que escreveu junto vós e o meu espírito pelo poder no nosso Senhor Jesus Cristo, qual de ato praticou, ou seja, a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 4, 5 e 7. Não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. O tal ainda comais. Tirar, pois, de entre vós é esse iníquo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 ao 13. Maneira de agir com pessoas que causam desunião. Aqueles que provocam divisões e escândalos. Afastai-vos deles. Romanos, capítulo 16, versículo 17. Capítulo 16, versículo 17. Todo irmão que ande desordenadamente, recusando obedecer aos conselhos da Bíblia, deve ser evitado, para que fique envergonhado da sua atitude. Todavia não considereis por inimigo, disse Paulo, mas advertiu como irmão. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, 14 e 15. Se o homem facticioso recusar atender à segunda vez que for admoestado pela igreja, deve ser rejeitado, sabendo que tal pessoa está pervertida e vive pecando por si mesmo, está condenada. Reintegração de transgressores. Os membros da igreja não devem desprezar, segregar ou abandonar os excluídos. Devem, pelo contrário, tentar que se restabeleça a relação deles com Cristo, pelo arrependimento e por um novo nascimento. As pessoas excluídas podem ser reintegradas na comunhão da igreja quando revelam provas suficientes de arrependimento genuíno. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 ao 10. É especialmente através da reintegração de pecadores na igreja que se revelam o poder, a glória e a graça de Deus. Ele anseia libertar cativos do pecado, transferindo-os do reino das trevas para o reino da luz. A Igreja de Deus, teatro do universo, exibe o poder do sacrifício expiatório de Cristo na vida de homens e mulheres. Cristo, hoje, por intermédio da Igreja, convida todos a fazer parte da sua família. Eis que estou à porta e bato, diz ele. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Que Deus vos abençoe. Aqui é a história da igreja.